Veremos agora como gravar a chamada macro, uma rotina específica que pode ser gravada para repetir de forma automatizada os processos de medida. Antes de gravar propriamente, é importante que a gente calibre o sistema e abra uma imagem qualquer, né? Daquelas que vão ser analisadas, obviamente, desenhando uma área de interesse, que não precisa ser a área de interesse exata, pode ser apenas um modelo dessa área de interesse. Feito isso, a partir de agora nós vamos começar efetivamente a gravar esse processo. Para fazer isso, a gente vem no macro, nesse record macro. Ele pede um nome, eu vou colocar aqui marcador 1. Eu posso escolher uma tecla de atalho para que esse processo seja feito de forma automatizada e mais eficiente. Por exemplo, F7. Ctrl F7 vai ser a minha tecla de atalho. Eu dou um OK. A partir de agora, é importante que todo o processo seja feito sem erros. Então, uma rotina de medida de cor, como foi descrita no vídeo anterior, sem nenhum erro específico, para que isso possa ser gravado e repetido outras vezes. Se você errar e tiver que voltar, compensa reiniciar essa gravação, porque senão esse erro vai ser gravado e toda vez vai ser feita o erro novamente, a correção do erro, para que tudo funcione. Então é melhor, se errar, parar e começar de novo, tá? Então, nós vamos vir aqui nesse Count Size, escolher a coloração manual, fazer a seleção de cores, escolher aqui nesse file o padrão de cores que já foi definido previamente. Vamos aqui nos Options, escolher a nossa opção, mantendo aqui Filled, sem número de objetos, sem o Fill Holes. Escolher para medir os objetos e não aplicar os filtros. Escolher as minhas medidas. Então, vamos escolher o IOD e a área. Aplicar os filtros que forem necessários. Por exemplo, eu vou colocar aqui um filtro de 2, só como exemplo. Mas nós não vamos aplicar esses filtros nesse momento. Vamos dar, então, um Count, View, Statistics, abrirá essa janela. Uma vez feito isso, a gente pode vir aqui nessa janelinha que abriu da gravação e dar um Stop Recording. Feito isso, nós podemos apagar essa medida, apagar inclusive essa área. Vocês podem ver que se a gente clicar aqui no macro, eu tenho aqui, aparece essa ferramenta marcador 1. Qual a importância disso? Se eu for e desenhar uma outra área de interesse, qualquer, em outra lâmina, vamos, por exemplo, abrir essa outra lâmina, desenhar uma nova área de interesse aqui e escolher esse macro, ou então apertar o Ctrl F7, como eu defini como padrão. Vejam que ele vai repetir todo o processo, selecionar e apresentar para mim a contagem e eu vou anotar então o somatório da área, o somatório do IOD para essa mesma análise, tá? Então isso pode ser feito de forma automática para todas as outras lâminas, né? Então se eu quiser fazer aqui, ele já faz e já me traz esse valor. O mesmo procedimento eu posso fazer para a quantificação da área total. Então eu vou vir aqui em macro, Record macro, área total. Posso colocar uma outra tecla de atalho, Ctrl F11, por exemplo. OK. Vou vir aqui nesse Edit. A partir de agora ele está gravando, né? Convert Array to Object, View, Statistics. Ele vai me trazer a janelinha das estatísticas aqui com um objeto, a área total no Sum, que eu posso copiar. E aí eu dou um Stop Recording. Automaticamente, então, se eu tiver lá na minha imagem
uma nova área de interesse. Eu posso medir o marcador 1, anotar esses valores de soma da área total e do IOD e depois escolher o marcador área total, ele vai me dar a área total. Esse parâmetro de referência eu não preciso para o IOD, né? Porque ele já tem a área, essa área positiva já é, essa área total já é o mesmo padrão de correção que a gente usa. Tá? Isso pode ser feito para qualquer objeto, para qualquer função que a gente vai realizar no Image Pro Plus, mas essa da avaliação de cores é uma das mais importantes, porque como é um processo repetitivo que a gente vai fazer a diversas lâminas, às vezes, muitas vezes na mesma lâmina, é importante que a gente tenha esse processo definido. Tá? Essa macro ela pode ser repetida se você for fazer isso em outro computador, por exemplo, você pode fazer uma cópia dessa macro. Você pode repetir esse procedimento e criar uma nova macro no computador, né? Ou você pode copiar essa macro. Como que você faz isso? Você vem aqui no próprio programa, em macro, a gente tem essa opção de Edit Macro, ele aparece essa telinha de edição, tá? Eu posso escolher a macro que eu quero, por exemplo, do marcador 1. Veja que ele tem aqui uma série de linhas de comando em que ele faz os diversos aspectos. Primeiro, abrir aquela janela de seleção de imagens. Quando a gente selecionou o nosso padrão de cor, está aqui o nosso padrão de cor. Ó. O nosso padrão de cor está salvo num arquivo com extensão RGE que fica gravado na pasta do sistema, C:/IPWin4. E aí todos os processos, a forma de apresentação, o tipo de medida, os filtros, quando necessários e coisas do tipo. O que a gente pode fazer? A gente pode copiar isso aqui, né? Dar um Edit Copy. Eu posso, como você não vai estar nesse mesmo computador, né? Você cola isso num arquivo do bloco de notas, por exemplo. Vou colocar ali na nossa área de trabalho, chamar ele de macro.txt. Ele está me dizendo que já substitui porque eu fiz um outro teste. Vou colocar como macro 1, salvar. E aí, supondo que eu não tenha, eu vou excluir essa macro aqui agora, tá? Só para simular como seria se a gente não tivesse essa macro aqui. O que eu faria? Eu viria nesse macro, Edit Macro, chego até o fim, dou um Enter, ele vai perguntar se eu quero executar, que está em andamento, eu digo que sim, abro lá o meu arquivo da macro 1, copio esses dados, posso fazer com Ctrl C ou com Ctrl X e colo aqui. Dou um salvar e vocês vão ver que ele apareceu ali novamente, tá? Importante, quando eu for replicar essa macro em outro lugar, como ela usa diretamente o padrão de cores que foi pré-definido, é importante que eu copie também esse padrão de cores. Então, na hora que você for levar isso para um outro computador, é importante que você leve não só esse arquivo txt que tem o script da macro, mas um arquivo que fica no C:/IPWin4, no caso do meu computador, dependendo da versão do Image Pro Plus, isso pode ser instalado em outra pasta, né? Pode ser o IPWin6, por exemplo, no caso da versão 6.0 e assim por diante. E aí eu copio esse arquivo aqui, olha. Esse arquivo que é o final RGE, test3.rge, ele precisa ser colado na mesma pasta do sistema no destino. Lembrar que se você estiver fazendo essa transferência de sistemas de versões diferentes, por exemplo, do IPWin4 para o IPWin6, a linha de comando ali na macro vai ser diferente, né? Em vez de ser C:/IPWin4/test3.rge, vai ser C:/IPWin6/test3.rge.
Então isso precisa ser acertado lá, apenas um detalhe que às vezes você pode transferir de uma versão para outra e ela não vai funcionar. Um dos motivos dela não funcionar é esse comando. Uma vez que você acerte esse comando, está tudo certo. Então a gente vai pegar esse teste 3, copiar num pendrive junto com aquele arquivo do bloco de notas que tem o script, levar isso para outro computador. Tá? O script vai ser copiado direto dentro do sistema, aquele texto, onde eu falei na edição da macro, e esse arquivo vai ser colado na pasta raiz do sistema. Se você abrir esse arquivo, é interessante que o que ele tem aqui? Olha, ele tem o padrão RGB de cores definidas. Então, ele tem todos os índices de RGB para cada um dos canais que são aqueles que são considerados positivos. Tá? Então, esse é o aspecto importante aqui que precisa ser avaliado. Tá? Vocês não vão precisar usar essa ferramenta, mas só para ter uma noção do que tem dentro. Então, dessa forma, você consegue transportar essa macro para qualquer outro computador, embora, como vocês viram, a execução desse procedimento de gravação é relativamente simples. Ele pode ser feito direto, novamente, no computador de destino.